Então, pessoal, estamos aqui para mais uma aula e essa aula eu garanto que vocês vão amar. Muito boa mesmo. Sabe por quê? A gente vai falar sobre o mercado de trabalho para o cuidador de idosos. Vamos conhecer isso hoje e vocês vão amar, amar mesmo. Com certeza, vocês vão ficar sabendo de coisa que vocês nem nunca imaginaram. Então vamos lá. O mercado, esse é o pilar um ainda do conhecimento, né? Pilar conhecimento, onde a gente vai ver o mercado de trabalho para o cuidador de idosos. Ó, se preparem, é coisa boa demais. Então, o mercado, a gente vai ver o mercado de trabalho para o cuidador de idosos, atribuições, campos e limites de atuação, classificação brasileira de ocupação, ou seja, o cuidador de idoso já está sendo reconhecido como profissional, né? Projetos de leis vigentes, isso a gente vai ver também no decorrer, né, do nosso treinamento, empregabilidade, empreendedorismo, apresentação pessoal e planejamento de carreira. Então, o cuidador de idosos está em alta. E, ó, seja bem-vindo, é muito bom te ter aqui juntamente comigo para poder analisar, vivenciar esse momento, né, de ascensão, de crescimento. Então, o mercado de trabalho para cuidadores de idosos está em expansão no Brasil, impulsionado pelo aumento da população idosa e pela crescente necessidade de cuidados especializados. Ou seja, né, está se precisando de muitos cuidadores de idosos, porém, gente, com qualidade especializada, ou seja, você tem que ser um profissional, mas um profissional treinado, tá? Porque cresce-se o número da população idosa e essa população idosa tem necessidades de cuidados especializados. Então, não é esse idoso, ele não precisa, não é só de um acompanhante, não. Ele precisa de um cuidador, aquele que conhece a necessidade do idoso, conhece as suas limitações, conhece as comorbidades que acompanham essa pessoa idosa. Então, há oportunidades tanto de trabalho em residências particulares, quanto em instituições, com possibilidade de crescimento profissional através de cursos e especialização. Claro que o nosso foco vai ser mais residências, né? Nosso foco mais é residências, mas não quer dizer que você não tenha possibilidade de trabalhar numa instituição, por exemplo, de longa permanência, né? Então, o mercado de cuidador de idosos está em alta, com quase 16% da população brasileira composta por pessoas com 60 anos ou mais, olha, 16%, 60 anos ou mais, a demanda por cuidadores, por cuidados especializados cresce a cada dia. Essa é uma oportunidade incrível para quem deseja se profissionalizar e fazer a diferença na vida de muitas famílias. Então, se você quer fazer a diferença, quer fazer um trabalho de qualidade, então você tem que ter desejo de profissionalizar e você vai ter ascensão na sua carreira. Nunca vai ficar com a agenda vazia, né? Aí a gente vê, né, uma foto muito bonita, também é do Google, tá, gente? É a cuidadora com toda a felicidade trabalhando ali com a idosa e a idosa toda feliz sendo cuidada, né? Então, com a alta de 500, gente, olha o absurdo, de 547%, cuidador de idosos é a profissão que mais cresce no país. Essa foi uma reportagem de 22 de maio de 2023. Outro dia mesmo, tem 3 anos. Olha que interessante, né? Então, a profissão de cuidador de idosos vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho brasileiro. De acordo com dados atualizados, nos últimos 10 anos, a profissão teve um crescimento de 547%. Gente, 547% é muita coisa, o que representa um aumento significativo na demanda por cuidadores especializados em atender às necessidades de pessoas com idade avançada. Ou seja,
tem demanda, mas com cuidadores especializados. É por isso que nós estamos dando esse treinamento. Então, além disso, segundo a Associação Brasileira de Gerontologia, ABG, estima-se que 70% dos idosos brasileiros necessitem de cuidados especiais em algum momento de suas vidas. Ou seja, 16% de pessoas são idosas. E desses 16%, 70% necessitam de cuidados especiais em algum momento de suas vidas. Isso significa que a demanda por cuidadores de idosos deve continuar a crescer nos próximos anos, especialmente com o aumento da expectativa de vida da população. Então, é uma profissão que vai, ó, cada vez ter mais espaço para trabalhar, mais demanda, né? Esse crescimento se deve, em parte, ao envelhecimento da população brasileira, que tem gerado uma maior demanda por profissionais especializados em cuidar de idosos. Além disso, a busca por serviços de cuidados domiciliares tem se tornado cada vez mais comum, o que tem impulsionado a oferta de empregos para esses profissionais, né? Então, a gente vê muitos idosos que moram sozinhos, né? E aí demanda, né, um cuidador de idoso que vai lá, além de ser seu profissional que está ali, porque dependendo da limitação desse idoso, esse profissional tem que ser especializado, né? Ele tem que ter experiências, conhecimento com como tratar, né, essa pessoa idosa e fora, gente, com humanização. Lembra que nós estudamos da PNH? Pois é, Política Nacional de Humanização. Então, porque vai esse cuidador, ele tem que tratar esse idoso com suas individualidades, né, com a sua história, o que que ele veio trazendo, né, até chegar a este momento. Então, tem que ter essa visão, esse conhecimento. Então, se você não for especializado, não tem como atender essa demanda, né? Então, é por isso que deve se especializar cada dia mais, fazer cursos, atualizar, porque para trazer um tratamento, oferecer um tratamento humanizado, né? Com acolhimento, né? Com entendimento da necessidade desse idoso. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, entre 2011, olha, presta atenção, entre 2011 e 2020, o número de profissionais registrados como cuidadores de idosos no Brasil multiplicou. Em 2011, eram registrados apenas 5.868 profissionais da categoria, enquanto que em 2020 esse número subiu para 38.027. Esses dados mostram um aumento significativo na demanda por cuidadores de idosos no país nos últimos 10 anos, ou seja, nossa população está envelhecendo, né? Com a crescente demanda por cuidadores de idosos, muitas empresas têm investido na formação e qualificação desses profissionais. Cursos técnicos e de especialização na área de cuidados para essa parcela da população têm se tornado cada vez mais acessíveis e procurados, o que tem contribuído para o aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos. Ou seja, se tem demanda, tem instituições, né, que estão dando, promovendo esses cursos, isso significa que os serviços oferecidos têm mais qualidade, os profissionais estão se qualificando, né? Eh, e aí a diferença, a diferenciação nesse atendimento com qualidade, né? Se você tem uma capacitação, se você tem um curso, você chega na frente, né? E as famílias hoje também, gente, já estão mais exigentes, porque já tem mais conhecimento de que o seu idoso precisa ser bem cuidado e precisa de algo, mesmo que ele vai pagar um pouco mais, mas esse idoso tem um cuidado com mais qualidade, né? No entanto, apesar do crescimento da profissão, ainda há muitos desafios a serem enfrentados, assim como quaisquer outras profissões. O mercado de trabalho para cuidadores de idosos ainda é bastante informal e muitos trabalhadores atuam sem registro, o que pode impactar na remuneração e desestimular muitos profissionais a ingressar nessa área. Então, ainda é informal, mas já está se melhorando muito isso, né? Então, cabe aos profissionais que eles vão se capacitando e cada vez mais, e na hora da contratação,
já procurar os contratos, as contratações que tenham carteiras assinadas, né? Que seja formalizado por causa dos direitos, que a gente vai ver lá à frente, direitos e deveres, deveres e direitos, né? Então é preciso ter conhecimento da legislação que ampara esse profissional. E no nosso treinamento nós apresentamos isso mais adiante. Oportunidade de trabalho. Onde que um cuidador de idoso pode trabalhar? O principal é atendimento domiciliar, né? Cuidadores são contratados para prestar cuidados a idosos em casas, com flexibilidade de horários e carga horária, né? Então, no atendimento domiciliar, ele tem essa flexibilidade de horário, de combinação de horário. Onde mais? Né? Nesse atendimento domiciliar, gente, a gente vai ver os plantões. Logo mais adiante, em outra aula, a gente vai apresentar os horários de plantões, as trocas de plantões, as anotações, tudo direitinho a gente vem trazendo nesse treinamento. Também instituições de longa permanência, né? Casa de repouso, lares para idosos, centros dias, oferece oportunidade de trabalho em regime de plantão ou por escala. Ô, gente, tem instituições aí, centros dias, onde o idoso passa o dia todo nessa instituição e à noite vai para casa. Então, essas instituições precisam de contratar cuidadores de idosos, né? Hospitais e clínicas. Cuidadores podem auxiliar pacientes idosos durante internações, consultas, garantindo cuidados adequados. É muito normal isso, gente, e perigoso também. Por quê? Os hospitais têm muita demanda para isso, não sendo contratados de hospitais, gente, tem que ter cuidado nisso daí. Pode ter contratados? Pode, mas na maioria das vezes as famílias estão cansadas e os idosos estão internados lá e precisam de alguém junto, aí contrata-se esses cuidadores de idosos. O que eu coloco como perigoso é o seguinte: às vezes, qualquer pessoa quer ser um cuidador de idoso. Não. Há diferença entre cuidador e acompanhante. Acompanhante é aquele que fica ali do lado, ele acompanha, ele não é cuidador, né? Então, o perigo está justamente nisso daí, ser confundido, né? O cuidador de idoso com um acompanhante. O cuidador de idoso, ele é um profissional treinado. Centros Dias oferece cuidado durante o dia para idosos que não precisam de assistência integral. Então, fica lá durante o dia e à noite vai para casa. É o que nós citamos ali atrás. Nas instituições de longa permanência, casa de repouso, lar para idosos e centros dias. Programas de assistência governamentais. Muitos programas oferecem cuidadores para apoiar idosos em suas comunidades. Gente, eu vi esse tipo de tratamento lá em Belo Horizonte. A minha tia, ela tem demência, ela tem 80 e, acho que 85 anos, então ela está com demência. Aí ela tem os filhos, ela tem 7 filhos. Os filhos revezam durante a semana. Tá, tá. Um dia é um, outro dia é outro, dá os 7 dias, dá os dias da semana certinho. Só que o governo oferece cuidador para ir lá dar o banho. Então, tem um horário que o cuidador vai, naquele horário dá o banho. É interessante isso. Dá o banho, cuida, e os filhos cuidam, né, do resto. Mas, naquele momento, eles têm direito a isso. Não é todo lugar que oferece isso. Mas a minha tia tem isso em Belo Horizonte, lá na comunidade que ela mora. Crescimento e especialização. A experiência e a busca por curso de aperfeiçoamento permite aos cuidadores evoluir profissionalmente falando, tornando-se supervisores ou gestores de serviços para idosos. É muito interessante essa experiência, busca de cursos, né, aperfeiçoamento. Eu conheço uma pessoa que era cuidadora de idosos e ela montou na casa dela uma ela montou uma casa para idosos, então ela recebe os idosos na casa dela, né? E ali ela supervisiona o trabalho ali, né? Então é muito interessante. Se você busca, né, por exemplo, estudar, até mesmo em casas de longa permanência, pode contratar o seu serviço para você ser supervisor ou gestor do serviço ali para idosos, ó. Fica antenados. O mercado valoriza cuidadores com formação técnica e profissional, com crescente demanda por cuidadores especializados em áreas como saúde, reabilitação, atividades de lazer, né? Então, é interessante você ter uma formação,
né, uma formação técnica, né, pode ser um técnico de enfermagem, né, um técnico de saúde. Eu vi até outro dia uma fisioterapeuta numa clínica, eu fui fazer uma consulta, e ela lá brincando com a idosa com a bolinha, achei interessante. Aí, conversando, ela faz curso de fisioterapia e é cuidadora de idosos. E a idosa que ela estava com ela tem demência. Aí ela fica brincando com a idosa e conversando o tempo todo para estimular, né, essa idosa. Remuneração e benefícios. A remuneração do cuidador de idosos varia de acordo com a experiência, de acordo com a qualificação, de acordo com o local de trabalho e de acordo com a carga horária, né? Então, tem horário 6 horas, tem de 8 em 8, né? Que é o horário comercial normal, 12 por 36, 12 por 24. Então, são várias formas, né? É, de trabalho, a flexibilidade de horários, e isso daí vai ser diretamente relacionado à remuneração, né? Então, se trabalha, depende do contrato que se faz, não existe assim um salário básico ainda, né, definido para o cuidador de idosos. A gente vai ver isso lá na frente, né, que tem aqueles que ganham muito, vai depender da região, vai depender da combinação, vai depender da distância que ele tem que percorrer para chegar até o domicílio, né? Então, cuidadores com formação técnica e experiência podem alcançar salários mais altos, com possibilidade de benefícios como plano de saúde e seguro de vida. Então, existe muito isso. Eh, por exemplo, existem muitas cooperativas de trabalho, né, de cuidador de idosos, geralmente em cidades maiores. Em Belo Horizonte tem muitas. Eu já trabalhei em duas ou três, eu já trabalhei em Belo Horizonte, sei como funciona. Aqui, na cidade que eu moro, é uma cidade pequena, tem cooperativa de cuidador de idosos também. A profissão de cuidador de idosos, ela é reconhecida e valorizada com grande potencial de crescimento e expansão no mercado de trabalho. Hoje já se reconhece, né, o cuidador de idoso como um profissional. A crescente demanda por cuidadores especializados reflete o envelhecimento da população e a necessidade de cuidados personalizados para garantir a qualidade de vida dos idosos. Ou seja, eles estão, as pessoas estão envelhecendo. E aí, a demanda de cuidadores especializados é muito porque a população está envelhecendo, mas vem as suas comorbidades, né? As suas limitações, as suas demandas, né? Então, é preciso um cuidador de idoso especializado, treinado, que tenha conhecimento, né? Das necessidades personalizadas desses idosos, né? Tem aqui o idoso feliz com o seu cuidador, né? O cuidador ali administrando uma medicação. Então, o cuidador de idoso, ele tem que ser treinado, gente, não tem como, porque, por exemplo, igual ali a medicação, parece que é um comprimido, uma drágia, né? E é via oral, com água. Olha, o cuidado que tem que ter na hora dele deglutir esse medicamento para não engasgar, quais são as manobras, né, de engasgo, né, como, né, isso é uma ocorrência, tem que ter muito cuidado, né? Então, as vias de administração, o tipo de medicação, tipo de alimentação, né? A gente vai ver isso mais adiante. Então, hoje, né, para falar do mercado de trabalho, estejam preparados, porque a agenda de vocês vai ficar cheia. A minha agenda já foi muito cheia, né? Trabalhava muito como cuidadora de idosos. Gente, eu era tão requisitada que às vezes eu tinha que falar não. E é interessante que aí, quando você é muito procurado, acaba que o seu plantão fica mais caro. Uai, porque se a demanda é grande, você vai escolher, claro, plantões melhores, plantões mais caros, né? E aí, se há aquela conquista, né, da família, você é muito indicado, porque hoje toda família tem um idoso. Toda família tem um idoso, sendo ela rica, pobre, preta, branca, cristã, ou não,
tem um idoso e sempre tem uma demanda, né? Então, esteja preparado que o mercado está aí, ó, de braços abertos para te receber. E com certeza desempregado você não vai ficar, não, tá? Aí nós falamos isso hoje, né? Sobre o mercado de trabalho. Estejam bem atentos a isso, esteja sempre preparado, sempre que tiver oportunidade, faça cursos. Existem cursos gratuitos, do governo, nos postos de saúde, é bom estar olhando, no site do governo, tá? Existe treinamentos específicos, tá, para o cuidador de idoso, mesmo cuidador de idoso profissional ou cuidador de idoso familiar, tá? Então estejam sempre atentos a isso e sempre treinem, aprendam cada vez mais, leiam. Tá? Leiam sobre doenças, comorbidades, né? Sinais e sintomas, então, estejam sempre atentos, que o mercado, ó, está aí aberto para todos, tá? Então, é isso que eu vim falar hoje para vocês. Fico muito feliz que vocês estejam aqui, estejam se profissionalizando. É uma honra estar aqui com vocês. Então, até mais, até a próxima aula.